Bom dia. Vamos começar a aula de língua portuguesa de hoje, certo? Com a correção das duas questões que eu passei ontem para casa, ok? Lembrando que o assunto abordado ontem foi objeto direto e o objeto indireto, certo? Verbo intransitivo e bitransitivo. A primeira questão pede o seguinte: informe a diferença de sentido entre os verbos destacados nas frases a seguir. Inicialmente, eu quero que vocês me respondam o seguinte: minha gente, aqui, diferença de sentido, sim ou não? Sim, Quando eu falo os pássaros voam e os pássaros voam em bando, os verbos, eles possuem sentidos diferentes. Não, tá? Não possui sentidos diferentes. Os verbos em destaque não possuem sentidos diferentes. Qual é a única diferença aqui entre um e o outro? acho que eles vão em bando significa em grupo. Os verbos em destaque não possuem sentidos diferentes. A única diferença entre ambas é que a frase um possui. Quando eu falo que os pássaros voam em bando significa o quê? É um advérbio. Mas é adjunto adverbial de quê? Companhia. De modo. Tá? É a Companhia. forma. Não. É a forma como eles voam. Qual modo que os pássaros voam? Em bando. E a frase 2 não há adjunto adverbial. Gente, vamos lá. Vamos para essa frase aqui. As duas frases, elas possuem o mesmo significado. Os pássaros voam em bando. O verbo voar aí significa mesa, tá? Qual é a diferença? A diferença é que na frase um o verbo ele vem acompanhado de que, minha gente? De um adjunto adverbial de modo. E a frase 2 tem esse adjunto? Não. Não tem. Então, a única diferença que existe são essas que eu coloquei aqui nesse quadrinho azul, tá bom? Vamos lá. Número 2. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Isso aí a gente já sabe. Explica a função sintática do termo em destaque. Então, ó, ele começa dizendo o seguinte aqui. Ele começa dizendo que o verbo da oração é um verbo intransitivo. Qual é o verbo da oração, gente? Nasceram. Nasceram. Obrigada, Mariana. Nasceram. Aqui, roxinho. Nasceram é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem sentido completo, tá? Ele tem tanto sentido completo
que se eu tirar aqui o na selva, faz diferença para a frase? A frase fica incoerente? Não. Não. Então, ele é completamente acessório, tá? Aí tem o seguinte, na selva, na selva. Esse na selva, eu posso considerar esse termo na selva como um objeto. E aí, o que é que Não? vocês acham? Não. Não. Por que não? Porque o objeto é o complemento do verbo transitivo. E o verbo daqui, ele é intransitivo. Então, eu vou chamar ele de adjunto adverbial. Quando falo que o animal nasceu na selva. Não deu pra entender o que a senhora falou, travou. Travou pra mim também. O termo na selva, ele é o quê? Qual é a função sintática dele? Lugar. Lugar. Rita chegou agora, já está acordado. Adjunto Eu tô morrendo aqui na cama. adverbial de lugar. Gente, vejam só, cama não é lugar para ninguém estudar, não, viu? Cama é lugar de dormir, de descansar. Então, se quiser ter um bom aproveitamento nas aulas, eu sugiro que você levante da cama e vá, no mínimo, para uma mesa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar isso daqui e fazer a nossa resposta da segunda questão. Então, eu vou dizer o que aqui? Eu vou dizer que o termo em destaque é classificado como o quê? Adjunto adverbial de lugar, acompanhando o verbo intransitivo nascer. Pronto. Pois não? Não é locução, não. Por que locução? Ah, é. Agora eu reparei. Não, deixa eu falar. Porque locução são dois verbos, tá, Edgar? Foi Edgar que falou, não foi? Foi. Locução são dois verbos, um auxiliar e o outro principal. Faça uma correção, rapidinho. Chamei e você não respondeu, Lucas. Leu o chat aí, Jéssica. Hã? Ele pediu pra senhora ler o chat. Tá. Eu fiz a chamada, chamei e você não respondeu. Beleza, Lucas. Tá bom, não se preocupe não. Vamos lá, continuando. Vou trocar de página, posso? Pode. Sim.
Pronto. Agora, as questões de classe, certo? O que é que eu sugiro? Que vocês façam um print dessa questão, presta atenção na resolução dela e depois vocês copiam, tá certo? Posso começar? Já fiz isso. Vamos lá. Primeira questão. Considere a frase. Ele andava triste porque não encontrava a companheira. Gente, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem essa questão, tá certo? Olha aí para a tela do teu computador, para a tela do teu celular e tenta responder. Vê se vocês conseguem. Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Quando souber a resposta, coloca lá no chat. E aí? Qual é a resposta? É letra D, Jéssica? Ó, você e Eu Edgar acho que é D. acham que é a letra D. Uhum. É a mais certa pra mim. Hum. Eu acho que é a letra B. B de biscoito. Não, calma. Calma, deixa eu analisar melhor. Ó, a primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte: o que é um verbo de ligação? E aí? O que é um verbo de ligação? Vocês marcaram aí falando que era verbo de ligação, mas o que é um verbo de ligação? Edgar, Mariana, que falaram que era a letra D. Deixa eu explicar para vocês, tá? Por favor, não esqueçam nunca mais. Ok? Prometido? Sim, Vamos tentar. lá. Vamos lá. Ó, gente, o que é um verbo de ligação? O próprio nome do verbo já fala muita coisa sobre ele. Por quê? Porque o verbo de ligação, ele vai ligar, ele vai fazer a união entre o sujeito mais, eita, mais verbo, mais predicativo. Ou seja, o que é que o verbo liga?
o que é que o verbo de ligação liga? Ele liga quem a quem? Ele liga o sujeito a quem, minha gente? Ao predicativo. Mas, professora, eu já ouvi a senhora falar sobre predicativo, mas eu não lembro o que é. Eu falo por vocês e eu mesma respondo, tá vendo? Calma, que eu vou te ajudar. Vejam, o predicativo, minha gente, ele tem a função de adjetivo. Porém, é a função de adjetivo dentro de uma esfera sintática, ou seja, na sintaxe. Então, vou colocar aqui só de forma explicativa, tá, gente? Que tem função de adjetivo, porque na verdade não é bem assim. Tem função de adjetivo. Aí vamos lá, vamos agora à prática. O que é o verbo de ligação? É o verbo que liga o sujeito ao predicativo, professora. O que é o verbo de ligação? Oitavo ano. O verbo que liga o sujeito ao predicativo. Muito bem, Vitor. É o verbo que liga o sujeito ao predicativo. Mas, minha gente, eu posso aqui acrescentar para vocês, dizendo também que o verbo de ligação, ele é o verbo que exprime estado. Vocês lembram, lá no conceito de verbo, que eu dizia assim, minha gente, o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, o verbo de ligação é justamente esse que exprime estado. Estado passageiro ou estado permanente. Tá? Deixa eu deixar aqui bem organizadinho para vocês. Estado passageiro ou para outro Permanente. permanente, tá? Vamos às frases agora. Exemplo. O meu amigo virou padre. O meu amigo virou padre. Pronto. Aqui eu tenho essa frase para exemplificar o verbo de ligação. Qual é o verbo da oração, oitavo ano? Virou. Virou. Por que esse verbo é de ação? Desculpa. Porque esse verbo é de ligação? Porque ele exprime estado passageiro ou permanente. Passageiro. Passageiro. E quando eu falo que o cara virou padre, ele virou padre hoje e amanhã não vira mais, não é? Permanente, minha gente, permanente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu verbo. Meu não, né? Nosso. O verbo da nossa aula. Virou, certo? Que vocês falaram para mim que ele é um verbo de ligação e eu concordo com vocês, tá? É um verbo de ligação, sim. Por quê? Porque exprime estado permanente. Agora, quem é o verbo? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? O meu amigo. Meu amigo. O meu amigo é o sujeito. E quem é, minha gente? O predicativo. Padre. Padre. Por que ele é o predicativo? Porque ele tem função de Adjetivo. adjetivo, tá? Então, eu coloco uma setinha aqui, informando que esse termo
informando que esse termo, ele é o quê? Ele é um verbo, é padre, é verbo. Padre é verbo, minha gente. Não, padre é predicativo. Boa. Predicativo. E temos aqui o sujeito da oração, que é o meu amigo. Deu para entender agora o que é um verbo de ligação? Sim. Sim, né? Vamos lá. Lembrando também que nós temos, gente, nós temos alguns verbos que já são assim taxados como verbo de ligação. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só ajeitar aqui esse sujeito. Sujeito simples. Ó. Beleza? Daqui a pouco eu volto para esse esqueminha também. Eu, no lugar de vocês, faria um print disso, viu? Que é importante. Peraí, Jéssica, peraí, eu vou tirar um print. Vou trocar, não. Pronto. Beleza. É bom ter essas coisinhas guardadas, gente. Meu celular tá Vamos. cheio de print. Vou passar tudo pro caderno, eu não fiz isso. É. Não é, tem que passar isso pro caderno ainda. Ô. Ó, temos alguns verbos de ligação, que eles já são super conhecidos, tá? Que é o verbo ser, estar, permanecer, Virar também é? continuar, andar, tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, andar e tornar-se. Esses são os verbos de ligação mais comuns, tá? Só que o que é que eu posso dizer para vocês? Eu vou até aproveitar esse ganchinho que Vitor falou para dizer o seguinte, que grande parte dos verbos, minha gente, ele pode ser um verbo de ligação, certo? Depende de quê, Jéssica? Depende de quê? Depende do contexto. Depende do contexto. Porque se eu digo assim, ó, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, tornar-se, pananã, 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 são verbos de ligação. Você vai entender, você, eita, então todos os verbos não são de ligação, com exceção desse daqui. Agora, vê só, deixa eu te explicar o seguinte. Eu vou usar a mesma frase lá do outro lado. Ó, o padre, o homem virou padre, não foi? O meu amigo virou padre. Outra frase. Na briga, ele virou a mesa. E agora, minha gente? Eu tenho essa oração e a outra oração. E aí? Qual é o verbo de ação e qual é o verbo de ligação? Virou padre é de ligação e o outro é de ação. Agora, por quê? Porque quando eu falo que ele virou a mesa, quando eu falo que ele virou a mesa, significa dizer que ele praticou uma ação. De virar o quê? De virar a mesa. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Eu quero explicar para vocês que, por mais que eu fale que esses verbos aqui são os verbos de ligação mais comuns, existem outros que dependem de quem? Do contexto. Que depende única e exclusivamente do contexto. É por isso que eu sempre falo muito nas minhas aulas, que o contexto, ele te dá a resposta e tu nem sequer percebe, tá certo? Agora, vamos parar a questão lá, que disseram que era a letra D, que era a letra A, que era a letra C.
Ele andava triste porque não encontrava a companheira. Nós temos dois verbos, o verbo andar e o verbo encontrar. Letra D não, eu acho que é a letra E. Tá, vamos lá. Vou voltar lá para o exemplo do verbo de ligação, tá? Vou voltar lá um minutinho, só para explicar para vocês. Ó, ainda, nessa mesma explicação, fala assim, eu vou andar com a minha amiga todos os dias. Vou diminuir essa frase. Eu ando todos os dias. Eu ando preocupada todos os dias. Qual é o verbo da primeira oração? Andar. Qual é o verbo da primeira oração? Andar. Desculpa. Isso, peraí. Do primeiro exemplo, na primeira oração, não. Primeiro exemplo. Andar. E do segundo exemplo? Andar também. Andar também. Agora, minha gente, eu quero saber de vocês se o verbo de ligação está na frase 1 ou na frase 2. Na frase 2. Na frase 2. Tá na frase 2. Porque quando eu falo assim, que eu ando preocupada, é a minha forma de andar é que está preocupada, porque eu não sei andar, eu só sei andar rápido, preocupada eu não sei não. Então aqui, minha gente, é um verbo de ligação. Agora, se eu te digo assim, rapaz, eu ando preocupada aqui só ultimamente. Esse verbo de ligação, ele tem estado permanente ou passageiro? Passageiro. Passageiro. Eu acho. Passageiro. Agora, se eu falar assim, eu continuo andando preocupada com aquela situaçãozinha lá. Permanente. Permanente. Então, deixa eu voltar lá para a questão. E o de cima, a 1 é ação, tá? Essa aí ficou bem claro, não foi? Deixa eu voltar. Pronto. Então, aqui eu vou começando com as eliminações. Quem é que eu elimino aqui? A primeira eliminada. Letra A e letra D. Letra A e letra D. Boa. Tchau, letra A. E tchau, letra D. Eu acho que é a letra E, Jéssica. Vamos analisar. Aí ficou, né? A primeira opção todas de ligação, beleza. Agora a gente vê só, o meu foco agora vai ser no segundo verbo, tá? No verbo encontrar. Você fala assim, eu encontrei com Vitor lá em Beberibe. Quem encontra algo ou encontra alguém. Deu para entender? Sim. Então, Ou se seja, o precisa verbo... de complemento. Exatamente. Tendo essa informação, qual é a alternativa que eu elimino agora? B. B. Boa, Edgar. Pronto. Agora ficamos entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Eu vou aproveitar e vou explicar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui o A, certo? Encontrava a companheira. Deixa eu só apontar aqui para o A. Só que o A, minha gente, é uma letrinha muito, muito, muito traiçoeira. É uma Por quê? preposição. Ela pode ser tanto uma preposição, quanto pode ser um artigo. Vê.
só para dificultar a nossa vida. Ela pode ser preposição ou artigo. Só que eu tenho uma dica massa para dar para vocês. Quando eu digo que o a, ele é preposição, eu não consigo, gente, colocar essa palavra no plural, nem no masculino. Por quê? Porque a preposição é uma classe gramatical invariável. Vejam só. Irei a Salvador nas férias. Coloca essa frase no plural para mim. Iremos a Salvador nas férias. Você conseguiu passar para o plural o a? Não. Então E nem ele é capaz. uma Não. preposição. Ok? Agora, vamos ver sendo exemplo de artigo. Deixa eu pensar numa frase. Deixa eu ver. Beleza. A minha amiga e eu vamos viajar. Passa para o plural. As minhas amigas e eu vamos viajar. Então, conseguiu ficar no plural? Sim. Travou? Acho que sim. Então é o quê? Artigo. Digo. Entendeu? Travou? Voltou. Sim. Voltou. Voltou. Bom. Então vamos lá. Sendo preposição, sendo uma preposição, Travou. Travou de novo. eu tenho o quê? Objeto, preposição. Eu tenho gente objeto usa- direto ou indireto. Hã? Para parar de Travou. travar em época de chuva. Travou, foi? Sim. Voltou. Pode falar agora. Beleza. Sendo uma preposição, é objeto direto ou indireto? Direto, eu acho. Indireto. Sendo uma preposição para o plural, ok? Vamos lá. Eles andavam tristes porque não encontravam as companheiras. Ah, tá. Foi para o plural? Foi para o plural. Sim. Então é o quê? Direto ou indireto? Direto. Então é um verbo transitivo direto. Ou seja, Eu- letra E. Direto? Isso. Ah, então. É, Tá a boca clara. deu para entender? Conseguiram entender? Deu, gente. Pronto. Vamos para a próxima. Agora é complemento nominal, tá? O que é um complemento nominal? Ai, ai, minha gente. Eu acho que é um termo que acrescenta outro Vamos. termo. É um termo que acrescenta outro termo. É. Vocês já tiveram essa aula, viu, minha gente? Se vocês se orientem. Complemento nominal. Se o complemento verbal
complementa o sentido de um verbo. O complemento nominal complementa qual sentido? E aí? E aí? Minha gente, falem comigo. Oi, tô falando. Ó, o complemento nominal complementa o sentido do substantivo, adjetivo e advérbio. O que é um complemento nominal, oitavo ano? Podem ler aqui para Complemento o mim. sentido de um substantivo, adjetivo e advérbio. Certo. Então, vamos lá. Observem a frase. Ela tem medo de Ô, professora, tá travando. Não é? Ela tem medo de barata. Quem é o verbo da oração aqui? O verbo ter. A palavra medo é qual classe gramatical? Adjetivo. Não, substantivo. Substantivo. Abstrato. E de barata. Esse termo de barata, ele complementa o verbo ter ou complementa o substantivo, Substantivo abstrato. o substantivo. Então, quem tem medo de alguma coisa. Então, a palavra medo é um substantivo que precisa de um complemento. Os complementos não são exclusividade de verbo, não, tá? Também é de nomes, né? Como substantivo, adjetivo e advérbio. Então, vamos lá. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem função de complemento nominal, ok? Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem função de complemento nominal. Então, vamos lá. A curiosidade do homem incentiva-o à pesquisa. Lembrando também, minha gente, vejam que o complemento nominal, ele é um termo obrigatório da frase, certo? Então, se você retirar ele, a frase, ó, fica incoerente. Vamos responder? Vai lá. Turma, vocês estão aí? Oi, tô. Façam um print dessa tela, por favor. Fizeram? Já fiz 2. Agora dessa daqui. Maria. Pronto. Já fiz. Já fez. Essas duas questões ficarão para casa, tá? Porque vou precisar me ausentar. Mirlete chegou. E eu nem percebi Mirlete chegando, tá certo? Então, essas duas questõezinhas ficam para casa. Beijo para vocês e até amanhã. Tchau. Bye. Bye.